Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos lá para a nossa primeira aula de Psicologia Escolar. Hoje nós vamos falar sobre o texto da Mitsuko Aparecida Antunes a respeito de Psicologia Escolar e Educacional, História, Compromissos e Perspectivas. Nós vamos trazer desde o início do texto dessa autora, porque já faz um certo tempo que a gente teve aulas, né, e para que a gente não perca o fio da meada e para que todos os alunos acompanhem, né, desde o início eu vou dar essa primeira aula fazendo uma retomada geral de tudo que ela fala desde o início do texto, desde a introdução. Então vamos lá? E a autora inicia dizendo que estudar educação envolve basicamente três aspectos. O primeiro deles seria entender que a educação é um campo da prática social humana, é uma atividade fundamental, indispensável para o desenvolvimento humano como um todo. Por isso que sempre, quando a gente estuda educação, nós temos que levar em consideração que a educação é uma prática social histórica que se provou no decorrer do tempo ser indispensável para o desenvolvimento humano. Não existe forma de desenvolvimento humano que não pressuponha uma aprendizagem anterior, que alguém repasse para outra pessoa esse conhecimento. Por isso que a educação é tão indispensável assim para todos nós. É uma prática social de altíssimo valor para a sociedade como um todo. E a autora também fala que, em segundo lugar, nós temos que levar em consideração que a educação envolve aspectos psicológicos. Dentre eles, né, a gente tem que fazer uma divisão entre psicologia escolar e também psicologia educacional. A psicologia escolar estaria mais voltada para o campo profissional, para o campo da prática. E a psicologia educacional estaria mais relacionada com o campo da teoria, com o campo do estudo sobre a psicologia na área da educação. Porém, a gente vai falar melhor sobre isso na segunda parte dessa videoaula, porque por enquanto a gente vai se focar um pouquinho mais na história da psicologia escolar e educacional e principalmente, né, nas perspectivas históricas que a gente pode ter a respeito da educação como um todo. Depois, na segunda parte, nós também falaremos sobre outros conceitos além de psicologia escolar e educacional. Nós falaremos ainda sobre o conceito de educação, sobre o conceito de escola e também de pedagogia, para que vocês entendam a educação de maneira global, como um todo, para que a gente possa compreender esses conceitos e, acima de tudo, aplicá-los, né, na prática da psicologia escolar no dia a dia, quando vocês estiverem trabalhando verdadeiramente nessa área. Mas, como eu falei, nesse momento, a gente precisa voltar naquilo que a autora fala na introdução. E na introdução ela fala basicamente da perspectiva histórica que a gente pode ter desse fenômeno chamado educação. E a perspectiva histórica também envolve várias possibilidades. Dentre elas, a gente tem uma perspectiva histórica ampla, buscar, por exemplo, lá na Grécia Antiga, o conhecimento a respeito daquilo que a gente está falando. Uma perspectiva média, mais razoável, uma perspectiva, por exemplo, da Idade Moderna para cá, ou seja, levar em consideração como a educação se estruturou da modernidade para os dias de hoje, ou seja, lá da Renascença até os dias de hoje. E também a gente pode falar numa perspectiva mais próxima, numa perspectiva mais recente, que seria falar, por exemplo, da história da educação em dias mais atuais, como, por exemplo, no último século ou na última década, ou somente na história do Brasil, e não levar em consideração a história como um todo, a história geral como um todo. Todas essas três possibilidades são possibilidades históricas, a gente não pode esquecer disso. Seja ampla, seja média ou seja próxima, todas são perspectivas históricas igualmente válidas. Obviamente, uma perspectiva histórica mais ampla tem maior profundidade, mas também depende daquilo que o pesquisador queira fazer. Se o pesquisador não quer voltar muito na história, isso é possível também. Ainda assim, é possível ele ser histórico falando de uma época mais recente. Mas falando de uma perspectiva histórica um pouco mais ampla, né, voltando lá na Grécia Antiga, por exemplo, que é o que a autora traz aqui no texto, ela fala basicamente a respeito daquilo que a Grécia Antiga produziu e que nós podemos utilizar como forma de conhecimento muito válido para a educação nos dias de hoje. Lições importantíssimas que os gregos nos deixaram e que podem ser utilizadas pela área da educação até nos dias de hoje. Ela diz o seguinte: a Grécia Antiga, entre outras civilizações, constitui-se numa rica fonte de estudos por sintetizar em sua produção filosófica a teoria do conhecimento, as ideias psicológicas e as propostas sistemáticas de educação da juventude e sua correspondente ação pedagógica. É possível, nessa perspectiva, estudar Protágoras e os sofistas, Pitágoras e a escola pitagórica, Sócrates e a maiêutica, Platão e a academia, Aristóteles e o liceu, entre muitos outros. Então, o que a autora está querendo nos dizer aqui? Ela está querendo nos dizer que na Grécia Antiga nós temos inúmeras possibilidades de buscar elementos que vão nos ajudar a compreender melhor o processo educativo, porque lá foi o berço da civilização, lá onde começou tudo,
Inclusive os gregos antigos tinham 3 definições importantíssimas para a palavra conhecimento, né? Eles tinham a primeira definição, a doxa, que significava senso comum, a sófia, que significava experiência de vida, a experiência do dia a dia que a gente vai adquirindo, e também a episteme, que era um conhecimento mais sistematizado, de maior nível, que hoje em dia a gente pode traduzir por ciência. As 3 formas de conhecimento são válidas. Todavia, o que nós fazemos na universidade, o que nós fazemos na educação formal, é basicamente o terceiro item, a episteme. Nós lidamos com ciência. Por isso que os gregos nos fornecem lições importantíssimas para a gente utilizar na área da educação, inclusive a própria palavra conhecimento, seja ela em forma de doxa, de sófia ou de episteme. Mas, obviamente, nós trabalhamos com episteme, com ciência. A autora, falando a respeito da produção filosófica da Grécia Antiga, cita primeiramente Protágoras e os sofistas. Protágoras trouxe de Heráclito, né, a ideia de relativismo para entender os fenômenos humanos, principalmente a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. E isso acabou fundamentando a escola sofística, né? Os sofistas ficaram conhecidos na história como aqueles que muitas vezes desvirtuavam a verdade. Até Platão faz uma crítica aos sofistas dizendo que muitas vezes eles desvirtuavam a verdade, que eles não chegavam ao conhecimento da verdade porque nessa busca pela retórica, nessa busca pela argumentação, eles acabavam passando por cima de alguns critérios de chegar à verdade, ao conhecimento da verdade. Isso fazia com que os sofistas fossem muito mal vistos. Muitos nem consideram os sofistas como filósofos de fato, né? Consideram como uma escola retórica que acabou não atingindo o nível de filosofia, ou seja, da arte da especulação no maior nível. Então os sofistas produziam argumentos dificílimos de ser rebatidos ou estudavam assuntos no sentido de rebater aquele argumento, e eles viajavam de cidade em cidade ensinando, fazendo educação para jovens, né, muitas vezes, e tinha todo um processo pedagógico lá de ensino para que esses jovens aprendessem, né, a arte da retórica, da argumentação, mas muitas vezes com uma finalidade não muito boa, né, para ser usado na política e rebater argumentos, e nem sempre utilizando a verdade como critério, e sim a discussão, um argumento que sobrepujasse o outro. E isso é muito perigoso, porque muitas vezes a gente é capaz de transformar um bandido num mocinho através da força do argumento. Mentes maldosas diriam que alguns advogados de hoje são os novos sofistas, né, na nossa história, porque muitas vezes os advogados são capazes de fazer isso, né, de transformar pessoas muito ruins em mocinhos, em pessoas muito boas a partir da arte, da retórica, da argumentação, né? Mas isso só mentes maldosas diriam, né? Nós aqui da psicologia, como somos todos bonzinhos, né, nós acreditamos que a verdade existe. Obviamente, existem algumas verdades que a gente tem que levar em consideração como absoluta, porque senão tudo se torna relativo e ninguém crê mais em nada. A verdade do homem acaba sendo a sua verdade. Cada pessoa específica tendo a sua verdade se transforma num problema. E os sofistas tinham muito disso, né? De levar em consideração que a verdade era relativa, que cada um, com a força do argumento, poderia sobrepujar o argumento, passar por cima do argumento do outro através da especulação, através da argumentação, da retórica. Isso é bastante questionável, bastante perigoso, porque à toa hoje em dia que tem pessoas também agindo de maneira muito sofística, passando por cima de alguns critérios de verdade que a sociedade reconhece como verdade, como se fosse nada, simplesmente pela força do argumento ou pela arte da argumentação, e muitas vezes uma argumentação sem embasamento nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, na área da educação principalmente. O texto também fala de Pitágoras e a escola pitagórica. Nós conhecemos muito Pitágoras por causa da matemática, né, da força que a matemática tem, até nos dias de hoje, né, o teorema de Pitágoras e tudo isso. E foi um matemático muito importante na história do mundo, né, não é à toa que ele é estudado até hoje nessa ciência. A Grécia Antiga tem elementos muito importantes para a área da educação. Se a gente quiser buscar na matemática, a gente tem. Se a gente quiser buscar no direito, a gente tem. Na psicologia. Então, em várias e várias ciências, nós temos elementos na Grécia Antiga para buscar a base para a gente ensinar os nossos alunos hoje. O texto também cita Sócrates e a maêutica, ou seja, aquela escola de pensamento que dizia que nós temos que chegar ao conhecimento da verdade. Na maêutica, o conhecimento era muito importante. É uma forma de se chegar ao conhecimento e de uma maneira muito interessante que a gente também utiliza nos dias de hoje. Mestrados e doutorados se baseiam muito naquilo que a maêutica nos ensinou. Porque, em primeiro lugar, fala-se na maêutica que para chegar ao conhecimento da verdade, a gente tem que questionar o nosso próprio conhecimento. Eu sempre falo para os alunos que isso é muito importante, porque questionar a si mesmo faz com que você avance um degrau no processo de conhecimento.
Você acha que você sabe sobre um determinado assunto, faça perguntas para si mesmo, que era o que os gregos antigos faziam na maiêutica. Eles questionavam a si mesmos para chegar ao conhecimento da verdade, para que eles evoluíssem, para que eles expandissem seu conhecimento. Quando a gente acha que sabe alguma coisa, a gente começa a questionar, mas o que é isso? O que isso quer dizer? O que isso significa? Qual a relação disso com aquilo? O que isso pode trazer para mim? O que isso pode trazer para os outros? Quando a gente começa a questionar a realidade, a gente vê que talvez o nosso conhecimento não seja tão grande assim quanto a gente imagina. Por isso que a maiêutica nos ensinou muito a respeito de educação, e utilizados os princípios da maiêutica hoje na educação básica, na educação superior, na educação de qualquer nível, nós podemos ter resultados muito interessantes, porque as pessoas passando a fazer perguntas, isso move o mundo. Nós sabemos que o que move o mundo não são as respostas, e sim as perguntas. Então, se nós nos tornarmos questionadores, uma sociedade de pessoas que questionem mais, a gente pode alcançar níveis melhores de conhecimento. Por isso que eles são tão importantes para a educação. Então, para dar à luz a verdade, como as pessoas que defendiam essa escola maiêutica acreditavam, era necessário que a gente duvidasse do próprio conhecimento. E, em segundo lugar, era necessário também fazer algo dificílimo, que a gente utiliza no doutorado: ter originalidade, ou seja, criar um novo argumento a respeito desse assunto estudado, de maior nível, com um nível de originalidade muito grande. É o que se cobra nas teses de doutorado, que a gente não fale o que todos já estejam falando, a gente cria um novo argumento a respeito daquele assunto. Isso é dificílimo, não é à toa que é exigido somente em nível de doutorado. Por isso que a Grécia Antiga traz tantos elementos importantes para a área da educação, inclusive superior e de pós-graduação. A gente está fazendo hoje em dia, no doutorado, algo que os gregos antigos começaram: criar um novo argumento a respeito de um determinado assunto. Isso é um processo muito difícil, mas que é possível, a gente tentar ser original a respeito de um determinado conhecimento. E, obviamente, isso é um salto de inteligência muito grande, quando as pessoas conseguem fazer isso. Não é à toa que é exigido no nível máximo de escolaridade que a gente pode ter, um nível de doutorado e por aí vai. E eles se preocupavam tanto com o conhecimento que chegaram até aquela máxima, do conhece-te a ti mesmo. Não era necessário somente conhecer o universo das coisas, dos fenômenos em si, mas era necessário conhecermos a nós mesmos para que escalássemos os degraus do conhecimento em geral. O texto ainda cita Platão e a Academia. A Academia de Platão foi muito interessante, porque já era um protótipo das escolas que a gente tem hoje, e lá na Academia de Platão eles estudavam retórica, a arte da argumentação, estudavam dialética também, estudavam as contradições da realidade, as contradições dos argumentos. Além disso, prestavam cultos a deuses gregos da época. A gente sabe que a Grécia Antiga era recheada de deuses mitológicos, e eles prestavam cultos a esses deuses na escola lá de Platão, na Academia de Platão. Foi uma forma embrionária ali de escola, de projeção de conhecimento, de formação humana, de formação de pessoas. Mas é com o Liceu de Aristóteles, que também é citado aqui no texto, a gente tem basicamente um modelo de universidade. Com o Liceu de Aristóteles, nós tivemos algo muito semelhante ao que a gente faz hoje em dia nas universidades. Porque lá no Liceu, eles estudavam de manhã e à tarde cursos específicos de metafísica, de física, lógica, retórica, política, literatura e outras coisas. Então, eles tinham muitos cursos diferentes ali para estudar, disciplinas diferentes para estudar. E isso era um modelo muito interessante, algo muito semelhante do que nós fazemos hoje na universidade. Então a gente sabe que os gregos não eram de brincadeira, eles realmente produziram um conhecimento de altíssimo nível, um exemplo ou um modelo para tudo o que nós temos nos dias atuais em termos de conhecimento. Por isso que buscar na Grécia Antiga muitas vezes eleva muito o nosso conhecimento a respeito das bases de tudo que nós fazemos hoje, e nós vemos que aquela máxima de que nada se cria, tudo se copia é a mais pura verdade. Nós somos muitas vezes cópias muito parecidas daquilo que os gregos fizeram no passado. Mas a gente não precisa ficar somente nos gregos, a gente pode trazer para uma perspectiva não tão ampla, não tão antiga assim, e trazer para uma perspectiva histórica um pouco mais próxima. A gente pode passar, por exemplo, pela Idade Média, período no qual a gente viu as discussões teológicas, filosóficas,
religiosas a respeito do ser humano, dos fenômenos humanos em geral. A própria criação das universidades, no modelo que nós temos agora, é uma criação da Idade Média. Então a Idade Média produziu algumas coisas interessantes, sim, ao contrário do que se diz, né, que a Idade Média só foi a Idade das Trevas. Não, não foi somente um período de trevas, foi um período que também houve conhecimento, houve discussões interessantíssimas e fundamentais para que na modernidade se ampliassem essas discussões e a gente tivesse mais conhecimento sendo produzido. A gente pode passar pela Idade Média, a gente pode pegar numa perspectiva um pouco mais próxima na Idade Moderna e entender, por exemplo, como o conhecimento se disseminou a partir da sociedade moderna, a partir do Renascimento, a partir lá dos anos mais ou menos de 1500 para cá, quando houve diversas teorias do conhecimento sendo debatidas, o conhecimento foi ampliado lá desde o Francis Bacon, com empirismo, as formas de se chegar ao conhecimento da verdade a partir das técnicas de experimentação, a formação da metodologia científica, René Descartes trazendo o método cartesiano de conhecimento, depois outros autores, John Locke e tantos outros, que acabaram fundamentando o conhecimento e tentando ampliá-lo para que nós chegássemos à liberdade de poder fazer ciência sem nenhuma restrição. Depois a gente teve a época do racionalismo, a idade das luzes, né, o iluminismo francês, a gente vem trazendo até chegar nos dias mais atuais. Isso seria uma perspectiva um pouco mais média, uma perspectiva mais razoável ali de conhecimento, mais mediana em termos históricos. Mas agora a gente também pode ter uma perspectiva bem mais próxima, uma perspectiva bem mais recente. Se a gente pegar nos últimos 100 anos, por exemplo, de história do Brasil, a gente vai ter uma perspectiva histórica bem mais recente em termos gerais. Ou até ainda mais próxima, nas últimas décadas, por exemplo. E a autora vai fazer exatamente isso. A autora vai falar basicamente da história do Brasil, nos explicar a história, os compromissos e as perspectivas da psicologia escolar e educacional. A autora vai começar a falar desde 1500 do descobrimento do Brasil, só que ela fala numa perspectiva exclusivamente da história brasileira, porque a gente não considera uma perspectiva tão ampla assim no sentido histórico geral, mas sim uma perspectiva brasileira para a gente entender o nosso contexto educacional especificamente. Tá ok? Um abraço a todos e até mais.